O município de Campinas, ele possui um índice de desenvolvimento humano alto, considerado alto em relação às cidades do país e também às cidades do estado de São Paulo. Mas, a partir dos anos 70, da década de 70, 1970, com o êxodo rural, as cidades do estado de São Paulo aumentaram muito sua população urbana. Campinas é um grande exemplo disso. E o que não acompanhou, de uma maneira muito rápida, o que não acompanhou a maneira adequada de planejamento. Então, essas áreas a serem ocupadas cada vez mais longe das regiões centrais não acompanharam o planejamento urbano e ambiental adequado. O Plano Municipal do Verde, ele traz a esfera ambiental associada à parte social e econômica. Então, ele evidencia essas diferenças e, por que não dizer, essa desigualdade social entre as diversas regiões da cidade. Os municípios brasileiros, né, o planejamento urbano, pelo menos brasileiro, que eu tenho possibilidade de citar, eles convencionalmente sempre trouxeram soluções pontuais para problemas pontuais. Trazendo as soluções baseadas na natureza para a solução desses problemas, existe o potencial de olhar de uma maneira mais global, numa escala maior, diversos problemas que o bairro, né, a cidade sente e tentar solucionar todos eles através de uma intervenção apenas. Então, as soluções baseadas na natureza, elas têm o potencial, né, de, de trazer soluções para a macrodrenagem de uma cidade, mas também trazendo uma maior qualidade do ar, uma melhoria em questões de ilhas de calor, trazer a disponibilidade de áreas verdes com função social para esses ambientes. Então, é uma solução que tem o potencial de agregar e resolver ou minimizar uma série de questões, uma série de problemas nas diversas temáticas que o planejamento urbano deve olhar. Bom, referenciando meu secretário de Meio Ambiente, a natureza ela demorou bilhões de anos para sua evolução. Nada mais inteligente, eu diria, de usar essas soluções para problemas e questões no planejamento urbano municipal. A solução baseada na natureza escolhida pelo município de Campinas atualmente é a implantação de parques lineares. Esses parques lineares, eles têm o potencial de, além de disponibilizar áreas com função social, né, para a prática de esporte e lazer, mas também trazem questões de mobilidade ativa, não motorizada, através de pistas de caminhadas e ciclovias, que têm o potencial de ligar aos grandes sistemas de transporte público, tem o potencial de uma melhoria na qualidade de ar local, né, da região, questões como poluição sonora, melhoria do clima, do meio ambiente local, através da redução de temperatura em momentos de calor extremo, aumento da permeabilidade do solo, aumentar a convivência em comunidade dentro dos bairros, que é uma questão muito importante, principalmente nas áreas mais periféricas. Então, todos esses itens são possibilidades, né, e oportunidades para trazer a sociedade e a comunidade local para os espaços públicos e não os espaços privados dentro das suas moradias ou em outros locais. O planejamento urbano e o planejamento ambiental se insere dentro do planejamento urbano, ele é feito para as pessoas, para a sociedade civil e moradores da cidade. Então, nada mais justo e nada mais importante a sociedade civil, principalmente como principal parte interessada, entender quais são as motivações
e olhar para esse planejamento e conseguir identificar que suas demandas estão sendo atendidas através desse planejamento. Então, essa é a principal importância da participação civil dentro do planejamento urbano, e os parques lineares, como áreas públicas, trazem essa possibilidade de atendimento de algumas demandas da população e, por isso, eles têm que ser escutados nesse processo. Trazer as etapas do planejamento, tão conhecidas, né, para quem é da área de planejamentos, como diagnóstico, prognóstico e plano de ação, e depois o monitoramento, é importante para associar junto, internalizar isso na população local. Então, o principal ponto é que a população local entenda como está o seu bairro, né, o seu local, ou a mata ciliar à beira de rio, e como mundialmente, ou no Brasil, ou a legislação entende que deveria estar. Esse é o principal ponto do que deve ser e como está hoje. Depois, é entender as possibilidades, as responsabilidades e as oportunidades que existem lá. O principal desafio é a confiança, eu diria. A confiança da população com o serviço público municipal. E como essas áreas, como dito anteriormente, sempre aparecem questões de falta de serviços, né, de serviços disponibilizados pela população, há uma sensação de desconfiança da população com o próprio serviço público. Portanto, recriar essa confiança é o principal desafio de todas as políticas públicas municipais, posso até dizer de todos os municípios do Brasil. Através de toda a comunicação ativa que a gente vem tomando, a Câmara de Vereadores, né, que é a representação da sociedade civil no processo democrático dentro do município, ela já entende que a implantação de parques lineares é uma oportunidade de atendimento às demandas dos bairros, né, das regiões onde esses vereadores representam. E um dos principais fatores que aumentam o custo da implantação de parques lineares é a própria realocação das famílias, onde há necessidade de construir novas residências em locais seguros para que essas populações morem, e principalmente, se possível, dentro do mesmo bairro, que é onde essa população tem o convívio, tem essa relação de comunidade. O objetivo do projeto, do programa de implantação de parques lineares desde 2016, foi implantar 49 trechos de parques lineares dentro da área urbana de Campinas, do município de Campinas, que configura aproximadamente 900 hectares para a redução do déficit de áreas verdes com função social nas diversas regiões. Hoje temos 43 desses 49 parques com estudo de viabilidade, proposta de implantação e um orçamento preliminar. A gente tem dois projetos em desenvolvimento barra implantação junto com recursos do governo federal. Temos em áreas privadas 16 projetos básicos, 6 projetos executivos e 2 parques implantados pela iniciativa privada através dessa alteração da legislação para novos loteamentos. Olha, eu gostaria de responder que são suficientes, mas com essas projeções das emergências climáticas, né, na escala mundial, mas também eventos extremos que já vêm acontecendo em cidades brasileiras, que o mundo inteiro ficou sabendo, né, no começo desse ano, por exemplo, como o município de Petrópolis, no Rio, Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e entre outros.
A implantação de parques lineares é uma das soluções baseadas na natureza que são necessárias e importantíssimas para a adaptação e resiliência dos municípios, das áreas urbanas, principalmente da cidade, das cidades, né, brasileiras e mundiais. Existem outras diversas soluções, mas que a união de todas essas soluções pode ajudar a tornar nossas cidades mais adaptáveis e mais resilientes a todos esses, principalmente aos eventos extremos advindos das mudanças climáticas. Com certeza. Iniciativas como Connect Cities são importantíssimas para linkar experiências e projetos no mundo inteiro, que nem sempre na escala local, né, no município de Campinas, no interior do estado de São Paulo, consegue ter acesso a essas boas práticas a nível mundial. É sempre uma boa experiência para mostrar o que Campinas está fazendo como boa prática, mas também entender quais são os principais questionamentos, né,